Bom, pessoal, e chegando ao final dessa parte introdutória da responsabilidade civil aquiliana, né, que é a nossa responsabilidade civil extracontratual, quando as partes não estavam ligadas por um contrato, nós chegamos talvez num dos elementos mais importantes que nós temos. É o estudo dos elementos que compõem essa responsabilidade civil. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal, que isso aqui talvez seja, né, a coluna vertebral de toda a matéria de responsabilidade civil, né, extracontratual, melhor dizendo, né? Quando nós estamos analisando responsabilidade civil extracontratual, existem quatro elementos aqui, né, que estão presentes na maioria dos tipos de responsabilidade civil. Só um tipo aqui que eu vou mostrar para vocês que nós não teremos isso, tá certo? Então, esses quatro elementos aqui, né, são os tentáculos, né, de toda a responsabilidade civil. Uma vítima, quando quer uma indenização por responsabilidade civil, ela precisa provar a existência desses quatro elementos aqui para surgir, então, o direito dela ser reparada, né, ter seu direito, sua lesão reparada, né, o seu direito que foi violado, seu dano reparado. Então, esses elementos são conduta humana, né? Nós vamos ter uma aula para cada item disso aqui, pessoal, não se preocupe. Isso aqui é só uma noção introdutória. Então, a conduta humana, que é uma ação ou uma omissão, né? A pessoa fez alguma coisa, ela ser responsabilizada por isso é muito fácil. Agora, ela pode ser responsabilizada por não ter feito algo? Então, isso nós vamos estudar com vocês. A figura do dano, né? Porque nós já falamos que nem existe responsabilidade civil sem dano. Nexo de causalidade é uma relação de causa e efeito, é mostrar que o dano veio dessa conduta ou dessa omissão humana, né? Dessa ação ou omissão. Então, relação de causa e efeito. E a culpa, chamada culpa lato sensu, que envolve a figura do dolo, que é a intenção, né, de causar um dano, ou a culpa em sentido estrito, que a gente fala que é a falta de cuidado, né? Até nós já passamos que nós não temos muita diferença, né, em matéria de dano patrimonial, pelo menos, na questão de ser o dano praticado por dolo ou culpa do agente. Então, pessoal, aqui estão os quatro elementos que nós temos, né, que trabalhar na responsabilidade civil: conduta, a culpa em sentido amplo, dano e o nexo de causalidade, né? Eu estava falando a questão do nexo, relação de causa e efeito. Eu vou até adiantar um detalhezinho só para vocês entenderem, né? Por que que no Brasil não adianta você promover indenização contra a indústria do cigarro? Porque eles quebram esse nexo de causalidade, em relação de causa e efeito. Vocês acho que vão dar razão até para as empresas de fabricantes de cigarro. Toda pessoa que fuma 3 maços de cigarro por dia durante 30 anos morre de câncer de pulmão? Não. Tem gente que morre de câncer de pulmão e que nunca fumou? Sim. Então, câncer de pulmão tem outras origens. Não adianta a gente brigar com a indústria do cigarro, que meu familiar morreu, né, por câncer causado por cigarro, porque não dá para provar que foi do cigarro, né? O câncer de pulmão tem várias outras origens. Então, eles quebram o nexo de causalidade. Mas, enfim, isso tudo eu vou repetir para vocês numa aula separada, né? Cada uma dessas figuras aqui. E vamos para o que realmente importa agora. Quando nós temos, pessoal, que comprovar esses quatro elementos, né? A vítima precisa provar esses quatro elementos, a gente chama da responsabilidade civil subjetiva. Essa aqui, pessoal, é a regra do nosso direito, né? Então, a maioria dos casos de indenização, a vítima precisa provar esses quatro elementos, porque a regra é a responsabilidade subjetiva. Existe também uma outra que nós vamos explicar para frente, que é a responsabilidade civil subjetiva com presunção de culpa, que aí basta é, a vítima provar, né, a conduta, o dano e o nexo, e a culpa é presumida, né? Facilita a prova da culpa, porque uma vez que ela tem os outros elementos, a culpa presume-se presente. É o, é o réu que vai ter que provar que ele agiu com toda a diligência para que isso não acontecesse. Então, por enquanto, basta a gente ter em mente
que a responsabilidade civil subjetiva com presunção de culpa também existe, ela é a menos usada de todas as três que nós vamos falar, certo? E a responsabilidade civil subobjetiva, melhor dizendo, é a mais moderna, é a mais severa e ela dispensa a análise do elemento culpa, tá vendo? Na subjetiva eu tinha culpa lato sensu, na objetiva não tem. Então são só 3 elementos aqui na responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo. Pessoal, essa aqui, por exemplo, só adiantando, ela é a responsabilidade civil adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é bem severa, né? O fabricante fabricou um celular, me vendeu, eu comprei, sofri o dano, basta eu provar que o dano veio do celular, pronto, acabou, certo? Se o celular tinha defeito, acabou. Não interessa para a empresa, fala, olha, mas eu gastei milhões para tornar os nossos celulares mais seguros. O juiz vai responder assim, e o que eu tenho a ver com isso? Certo? A responsabilidade aqui é objetiva, você causou dano, paga, não importa a diligência que você teve, né? Não importa que você não teve culpa, não, surgiu o dano, você paga, certo? Então, tá aí são os 3 elementos da responsabilidade civil objetiva. É a mais moderna, mas ela não é a regra do nosso direito, tá bom? Nosso direito ainda é a regra, é a responsabilidade subjetiva. Só fazendo uma comparação entre as duas aqui, pessoal, deixa eu só passar aqui, só para a gente fazer uma, uma comparação. Quando eu estou falando da subjetiva, lembra? Eu falei que a vítima tem que provar o dolo ou a culpa em sentido, né, estrito, que é a imprudência, imperícia ou negligência, certo? Então, se você somar o dolo com esses 3 outros elementos, é a culpa em sentido amplo. Mas acontece o seguinte, pessoal, que para nós, já falei para vocês, em matéria de responsabilidade patrimonial, tá certo? Discutir, opa, deu um bug aqui, discutir diferença de imperícia, imprudência e negligência é bobagem, tá certo? Para nós do direito civil isso aqui não faz a mínima diferença. Então, basta a gente falar, ó, foi o dolo ou foi a culpa, né, no sentido de uma falta de cuidado. Então, aí, e provando esses 2 elementos, né, eu preciso provar o dolo ou a falta de cuidado esperado pelo causador do dano. Então, provando um dos 2 e mais os outros elementos da responsabilidade subjetiva, surge o dever de reparar. Como eu já disse, aqui é a regra no direito civil, certinho? Então, responsabilidade civil, eu vou provar a ação ou omissão, o dano, o nexo, e aí o dolo, ou a imperícia, ou a imprudência, ou a negligência. Só que eu não preciso perder tempo, né, como eu disse, diferenciando que se foi caso de imperícia, imprudência ou negligência. Nada disso. Isso aqui é perda de tempo, basta que a gente falar que foi uma falta de cuidado. Certinho? E quando nós estamos falando da responsabilidade objetiva, pessoal, ela vem, né, de um raciocínio do legislador que existem algumas atividades que naturalmente produzem danos, né? Por exemplo, né, fabricar carros em série. A fábrica produz lá 100 mil carros. Não é possível que um carro lá não vai ter um defeito, né? Se esses carros fossem feitos manualmente, né, fiscalizando peça por peça, aí realmente seria mais difícil surgirem tantos danos. Mas não. Agora esses carros são criados em linha de produção, em série. Existem estudos para produzir mais carros em menos tempo. E é óbvio, né, que isso vai gerar mais danos, né? Não precisa ser mágico para chegar nessa conclusão. Então, a atividade passa a ser uma atividade de risco. E é por isso, então, que a responsabilidade acaba sendo mais severa para essas pessoas. Apesar da atividade deles ser lícita, eles colocam pessoas, né, em uma situação de risco maior. Então, o fundamento disso, inclusive, está repetido aqui no artigo 448 do Conselho da Justiça Federal. Aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza por sua natureza risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. É o que eu estava falando da construção de carros em série, né? Não é que é uma atividade perigosa, mas esse tal de você produzir cada vez mais carros aceleradamente, isso aumenta a chance de dano consideravelmente, né? Alguns carros vão surgir ali naturalmente com defeitos e que vão passar batido pela indústria. E aí eles vão
jogar esses carros nas mãos dos consumidores. E alguns vão sofrer danos. Isso já é esperado, né, de uma produção em série. Não é desejado, mas é esperado, né? Então temos essas atividades de risco, mas às vezes também a lei é que vem e define alguns casos como de responsabilidade objetiva, certo? Então, a jurisprudência, só para a gente entender isso aqui, a jurisprudência às vezes, né, define algumas atividades como de risco e aplica a responsabilidade objetiva, outras vezes é a lei que define a responsabilidade objetiva independentemente de risco de atividade. Certinho? Então, tá aí lá no artigo 927, né? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, na responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem, né? É o que nós vem falando, não é uma atividade perigosa, mas naturalmente ela acarreta riscos, né? Já é esperado que isso aconteça. Então, alguns casos só para vocês refletirem. Tem um anunciado do Conselho da Justiça Federal que fala que os clubes de futebol, gente, as agremiações esportivas são objetivamente responsáveis por danos causados a terceiros pelas torcidas organizadas. Aquelas torcidas organizadas que o clube de futebol, né, beneficia de alguma forma. Às vezes dá dinheiro, às vezes é um clube, é uma torcida organizada que já tem um número garantido de ingressos em todas as partidas. Então, se o clube de futebol de alguma forma colabora com a torcida organizada, todos os danos que a torcida organizada ocasionar serão responsabilidade também do clube de futebol, certo? Isso já é uma questão pacificada na nossa jurisprudência. Por isso que às vezes, né, a gente vê uma torcida, né, causar danos a uma torcida adversária ou alguém e o clube de futebol ficar muito bravo, porque ele sabe que ele vai ser responsabilizado por aquilo, né? Outro caso, acidente de trabalho e empregados que trabalham em alguma atividade realmente perigosa, né? E principalmente se eles recebem aquele adicional de periculosidade, né? Então, qualquer dano que ele sofrer, a empresa vai ter que indenizar. Ah, Roberto, mas a empresa foi cautelosa, a empresa entregou equipamento de proteção individual. Não, mas aí você está querendo discutir se a empresa, né, foi diligente, se ela foi, né, se ela agiu com cautela. E como a gente está dando exemplos de responsabilidade objetiva, não se analisa isso. Analisa se a empresa contratou, funcionário sofreu dano? Dano, então a empresa paga. Pronto, acabou, né? É objetiva mesmo. Outro caso que nós temos, né, responsabilidade civil do Estado, todas as vezes que o Estado, né, por meio dos seus agentes, causar um dano a alguém, então a responsabilidade é objetiva, isso vem lá da Constituição Federal. Código de Defesa do Consumidor, já adiantei para vocês, né, tirando a questão dos profissionais liberais, que vocês vão ver quando vocês estudarem o Código de Defesa do Consumidor, todos os fabricantes, fornecedores, importadores e tudo mais respondem de forma objetiva. Então, causou dano? Causou, então eu pago. Então, funciona dessa forma, né? Responsabilidade ambiental, né? Então, dano ambiental, responsabilidade civil objetiva e temos várias outras situações. Certinho, pessoal? Então, assim, eu quis dar um exemplo para vocês, porque diferenciar responsabilidade objetiva e subjetiva, pessoal, é fundamental para vocês entenderem as próximas aulas, certo? Então, objetiva, não se analisa culpa. Se a pessoa fez ou não fez algo que causou um dano, ela paga, perfeito? Já na responsabilidade subjetiva, nós vamos analisar se a pessoa que causou o dano pelo menos agiu com grande diligência. Olha, fez tudo que era possível para que isso não acontecesse. Aí realmente vai mudar a história da responsabilidade. Pode, né? Mudar a história da responsabilidade civil. Certinho? Pessoal, muito obrigado e até a próxima, então.